Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Camille e hoje, dando sequência às nossas reflexões em torno do Evangelho do Cristo, eu escolhi uma passagem que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 16 a 20, a parábola do rico insensato. Para nossa reflexão, eu vou ler a parábola na íntegra e depois eu vou à essência do ensinamento que o Cristo quis nos trazer com ela. Então a parábola nos diz o seguinte: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde eu possa encerrar o que eu vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? A parábola presta atenção direto, né? Se você morrer essa noite, o que adiantou o que você acumulou? E é interessante o contexto que a parábola é contada, né? Jesus está no meio de uma multidão, surge um homem, e esse homem pede a Jesus ajuda numa questão de divisão de herança. E a questão de herança era algo, bens, bens, propriedade privada, era algo convencionado e muito forte entre os judeus, isso, né? Isso era citado inclusive em outros livros, né? A gente tem que lembrar que o povo judeu, a questão civil e religiosa às vezes se misturava um pouco, e isso aparecia inclusive em outros livros, como no livro de profetas. No livro do profeta Ezequiel, por exemplo, lá no capítulo 46, ele também cita essa questão da transmissão da propriedade de forma hereditária, para a gente ver como essa questão da questão legal, às vezes se mistura um pouco com a questão religiosa. Naquela época isso era muito comum, né? E a questão da propriedade era convenção legal entre os judeus. Mas Jesus faz um alerta para esse homem justamente sobre isso, falando para ele: olha, cuidado de você ficar se apegando só a isso, tá? Você está preocupado com a questão só da herança, divisão de bens, preocupado só com propriedade? Mas se você voltar para o reino dos céus hoje, o que você vai levar para lá? Isso não vai contigo, isso não te acompanha para lá. Cuidado, tá? Cuidado com onde você está colocando a sua atenção. E mais, será que você está preparado para voltar para lá? Como é que está o teu celeiro interno? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu espírito? Ou a sua alma? Como entendi? Você está preparado para voltar? E aí, quando a gente olha para essa parábola e traz ela para os nossos dias, com um ritmo de vida tão corrido, tão atribulado que a gente tem, essa reflexão talvez ecoe fundo dos nossos corações também. Se a gente desencarnasse hoje, como é que será que a gente voltaria para o plano espiritual? Será que a gente estaria preparado? Será que os nossos celeiros interiores estariam cheios? Será que nós estaríamos de posse da verdadeira propriedade? E aí a gente pode se perguntar: mas que propriedade é essa? Que verdadeira propriedade é essa? E Jesus, ao longo do seu evangelho, fala delas para nós o tempo todo. Ele nos fala de amor, ele nos fala de perdão, ele nos fala de mansuetude, ele nos fala de paciência, de compaixão, de misericórdia. Essas são as verdadeiras propriedades que nós temos que angariar para podermos encher os nossos celeiros interiores, que são o quê? Essas construções, edificações que a gente tem que fazer no nosso espírito, para que a gente possa voltar para o reino dos céus de posse das nossas verdadeiras propriedades. Será que a gente está fazendo isso?
Será que a gente está tendo esse cuidado, esse olhar? Ou será que a gente está preocupado só com a propriedade material? E quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com a propriedade material, né? Como eu já falei em outro vídeo. Né? É lícito a gente se preocupar com o nosso bem-estar material, da gente se preocupar em ter bens, isso não é problema. O problema é se preocupar só com isso e o como a gente faz isso. Será que quando a gente está trabalhando, a gente está no nosso trabalho, será que a gente não aproveita as oportunidades que surgem nesse contexto para a gente edificar a verdadeira propriedade? E a gente está lá se esforçando, né? Às vezes a gente está ralando para ganhar o nosso salário, para ganhar o nosso sustento, para conseguir os meios para a gente, né, ter as nossas posses materiais. Mas tantas oportunidades surgem para que a gente também possa ter as nossas posses espirituais. A gente está lá no trabalho e às vezes surge aquele colega difícil de lidar e a gente pode exercitar a tolerância com ele e às vezes a gente não faz isso, a gente perde a oportunidade. Às vezes a gente está lá também no trabalho e aí surge aquele cliente com problema e a gente podia exercitar talvez a compaixão com ele ou talvez a caridade. E aí a gente não está falando da questão da gente facilitar as coisas para esse cliente ou a gente ser bonzinho. Só a questão da gente exercitar a compaixão, a compreensão e a caridade. E a gente também fecha as portas e não exercita isso com ele. Ou com um colega de trabalho, ou às vezes com um superior difícil, ou no trânsito. Enfim, gente. Mas como eu estou falando da questão dos bens, então eu estou falando especificamente das situações no trabalho, com o fornecedor, enfim, nas relações com as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, nos contextos onde a gente está laborando para a gente edificar os nossos bens materiais, surgem tantas oportunidades para a gente também edificar os nossos bens, né, espirituais, as nossas virtudes. Será que a gente aproveita esses momentos? Será que a gente aproveita para também encher o nosso celeiro interno e se preparar para que, caso a gente tenha que regressar, a gente esteja preparado? Esse é o convite que fica para nós, é a reflexão que fica para nós. E essa é a essência dessa passagem que o Cristo nos traz. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos. Muito obrigada para quem ficou até aqui comigo nesse vídeo. Um forte abraço e até um próximo vídeo.